O pensamento da quarta dimensão é uma ponte para reinos além de nossa realidade tangível, enquanto nossas vidas diárias frequentemente estão limitadas pelo comprimento, largura e profundidade. A quarta dimensão nos empurra para compreender o aparentemente intangível, pensar além dos quadros tradicionais e explorar possibilidades ilimitadas com o pensamento de quarta dimensão, instigando alguém a perceber e aproveitar o poder do que permanece invisível. Na vastidão de nossas mentes, visões guiam nosso propósito e direção. Estas não são meras fantasias. Elas servem como a bússola da vida, sugerindo uma conexão mais profunda com o design do universo. No cerne dessas visões está a linguagem do desejo, uma comunicação intrincada entre nosso eu espiritual interno e nosso eu natural tangível. A desconexão, quando ouvida atentamente, pode nos impulsionar para a frente, nos instigando a moldar a realidade de acordo com nossas paisagens internas. Ouvir essa linguagem, no entanto, requer prontidão, uma disposição para ouvir e obedecer suas sugestões. Aí reside a magia da quarta dimensão. Quando alguém escolhe ativamente responder a esses sussurros do desejo, o invisível começa a emergir na cena. É como se o ato de desejar, de ansiar profundamente, se tornasse o próprio caminho para a realização. Isso se alinha perfeitamente com a profunda visão de Blaise Pascal. A busca por algo revela inerentemente nossa descoberta prévia dele. Não buscaríamos o que ainda não encontramos de alguma forma. Ao abraçar essas visões, alguém não apenas persegue sonhos. Em vez disso, embarca em uma jornada transformadora que reformula os contornos da realidade. Essa jornada não é passiva, é uma dança entre desejo e manifestação, entre o mundo conforme aparece e como poderia ser. Para compreender e aproveitar plenamente esse processo dinâmico, é preciso estar disposto a se imergir na dança, a ser moldado por ela e, por sua vez, moldá-la. A verdadeira essência do pensamento de quarta dimensão, portanto, é a realização de que dentro de cada um de nós existe um poder. Uma ponte entre o reino etéreo dos sonhos e o mundo tangível da existência. Ao nutrir nossas visões, aprimorar nosso diálogo interno e cultivar um coração pronto, podemos trazer o invisível à luz, criando uma realidade que espelha os desejos de nossa alma. Uma paisagem em constante mudança de pensamentos e diálogos internos define nosso senso de si mesmo. Longe de ser estática, nossa identidade evolui continuamente por meio dessas conversas internas. Dentro desse intrincado jogo, o eu espiritual comunica-se com o eu terreno, muitas vezes nos orientando em direção a uma maior conexão com um propósito ou chamado superior. Ao adotar o pensamento da quarta dimensão, as pessoas quebram as limitações impostas por fatores externos como normas sociais ou experiências passadas. Ao fazê-lo, reconhecem seu papel como co-criadores ativos de suas narrativas. Sua nova capacidade de redefinir a identidade com base em desejos internos, em vez de pressões externas, traz a marca de uma mudança de uma mentalidade de terceira dimensão para uma de quarta dimensão. O eu espiritual, frequentemente chamado de Senhor do Céu, busca a incorporação neste mundo físico, instigando o indivíduo a dominar a linguagem do desejo. O empoderamento emerge dessa aceitação da natureza fluida das identidades. O pensamento de quarta dimensão equipa as pessoas com as ferramentas e insights necessários para reescreverem suas histórias ativamente. Elas aprendem a moldar suas identidades para se alinharem com suas aspirações mais elevadas e, assim, participar na cocriação de sua realidade de forma mais eficaz. Ao dominar o diálogo interno, as pessoas não apenas se transformam, mas também usam sua nova identidade como um poderoso instrumento para a mudança positiva.
As capacidades, no contexto da autorrealização e realização do potencial, vão além de simples habilidades ou talentos. Elas representam o poder intrínseco que cada indivíduo possui, esperando ser aproveitado e direcionado para a manifestação de suas visões. Aprofundando-se no tecido de nossos desejos e nas aspirações que alimentam nosso espírito, fica evidente que as capacidades não são apenas inatas. Elas podem ser cultivadas, aprimoradas e direcionadas por nossos diálogos internos. O pensamento de terceira dimensão frequentemente restringe essas capacidades, limitando-as a papéis predefinidos com base em normas sociais e expectativas tradicionais. Ele estabelece limites sobre o que é alcançável, frequentemente sugerindo que nossos sonhos e desejos estão fora de alcance, a menos que sigamos uma fórmula ou caminho específico. No entanto, quando alguém adota o pensamento da quarta dimensão, transcende essas barreiras. Nesse estado elevado, reconhece que as capacidades não são estáticas ou limitadas, mas podem ser expandidas e aprimoradas por meio do poder da imaginação e do diálogo. Ao remodelar as conversas internas, alinhando-as com seus desejos verdadeiros, eles abrem um mundo de possibilidades onde métodos tradicionais e conhecimento passado são apenas uma fração do que pode ser alcançado. Para verdadeiramente aproveitar suas capacidades, é crucial manter um relacionamento maleável com o mundo exterior, ao mesmo tempo em que se mantém firmemente enraizado em convicções internas. Essa interação dinâmica permite a reinterpretação dos desafios externos, transformando-os em degraus em direção à autorrealização. Através da lente do pensamento de quarta dimensão, as capacidades não são apenas habilidades para fazer algo, mas representam os reservatórios inexplorados de potencial que, quando alinhados com propósito e visão, podem remodelar nosso mundo de maneiras profundas. Um ambiente em constante mudança influencia nossa psique, crenças e ações. Nossos arredores não apenas ecoam experiências coletivas e crenças compartilhadas, mas também servem como um quadro para nossas narrativas internas. Mas para compreender o verdadeiro poder de nossos arredores, precisamos vê-los como mais do que um pano de fundo passivo. Eles se entrelaçam constantemente com nossos pensamentos e aspirações. De uma perspectiva de terceira dimensão, os arredores muitas vezes parecem construções externas rígidas. Eles moldam comportamentos, predizem vidas com base em experiências passadas e se apresentam como reinos de verdades incontestáveis. Tais pontos de vista restringem nosso potencial, nos retratando meramente como reativos aos eventos da vida. Por outro lado, o pensamento de quarta dimensão oferece uma nova perspectiva sobre essa relação. O ambiente não é apenas uma força impositiva, mas uma entidade maleável que se dobra à vontade e diálogos internos de alguém. Alterar nosso ponto de vista abre espaço para a ideia de que nosso mundo externo, em vez de permanecer inalterável, se curva sob a influência de nossas histórias e crenças internas. Quando essas narrativas internas harmonizam com nossos sonhos, uma realidade personalizada emerge. Essa filosofia destaca a necessidade de uma fé inabalável na capacidade do indivíduo de dar vida a seus desejos. Inspirado na sabedoria de Blaise Pascal, os aspectos ocultos de nosso mundo se tornam perceptíveis à medida que modificamos nossas convicções sobre experiências sensoriais. Armados com essa consciência, os ambientes evoluem, abrindo caminho para que os sonhos floresçam. Em essência, moldar nosso mundo envolve um equilíbrio delicado entre o eu interno e o mundo exterior. Com o pensamento de quarta dimensão como uma ferramenta, podemos transformar nosso relacionamento com nossos arredores, tornando-os parceiros em nossa jornada em direção à autorrealização e à realização de sonhos.
Um fluxo constante de pensamentos percorre nossas mentes, refletindo uma rede intrincada de conversas internas. Esse fenômeno, conhecido como diálogo interno, é um pilar que molda nossas emoções, percepções e ações. Para o indivíduo desavisado, esses murmúrios mentais podem parecer inofensivos ou até triviais. No entanto, eles carregam o peso de uma influência imensa. Eles têm a capacidade de moldar nossa realidade, nos aproximando de nossos objetivos ou nos afastando ainda mais, dependendo do tom e do conteúdo da conversa. Enquanto muitas pessoas que operam a partir de uma mentalidade de terceira dimensão permitem que seu diálogo interno seja ditado por experiências passadas, pistas sociais e crenças pré-existentes, elas inadvertidamente se tornam prisioneiras de suas próprias narrativas repetitivas. Tais vozes internas amplificam limitações percebidas, ressoam com fracassos passados ou amplificam medos. Presos nesse padrão de pensamento cíclico, a pessoa pode se sentir enredada em um mundo autocriado, onde o ambiente externo parece imutável, moldado por forças externas aparentemente inalteráveis. A transição para o paradigma do pensamento de quarta dimensão oferece uma perspectiva rejuvenescedora desse discurso interno. Ela sugere que moldar conscientemente nossas conversas internas para ressoar com desejos e aspirações genuínas pode trazer uma influência transformadora em nossas circunstâncias externas. Em vez de permanecer em desapontamentos ou ansiedades passadas, o foco se desloca para um futuro repleto de potencial e fundamentado na crença de que os sonhos podem se transformar em realidade tangível. Esse domínio sobre as conversas internas incute a crença de que nossos desejos já tomaram forma, ecoando o sentimento: "Você não teria me procurado se já não me tivesse encontrado." Essa postura encapsula a ideia de que o lampejo do desejo por algo indica sua existência latente, esperando seu momento de realização. No teatro de nossas mentes, suposições frequentemente desempenham o papel de marionetistas silenciosos, moldando furtivamente percepções, influenciando decisões e colorindo interpretações. Aninhadas profundamente em nossa psique, sua presença sutil pode passar despercebida, mas sua influência em nossas escolhas e crenças permanece inegável. Retirando de um reservatório de experiências passadas, normas sociais e convenções estabelecidas, essas suposições frequentemente ditam nossas reações e julgamentos. Embora ofereçam estruturas convenientes para a tomada de decisões, elas também podem nos prender em padrões restritivos, limitando nosso potencial e obscurecendo nossa visão. Abraçar o pensamento de quarta dimensão abre o caminho para reavaliar e desafiar essas suposições profundamente enraizadas. Essa perspectiva destaca a necessidade de questionar os fundamentos de nossas crenças, especialmente aquelas que governam nossas experiências sensoriais. Em vez de abraçar inquestionavelmente sugestões passadas ou verdades amplamente aceitas, buscadores de sabedoria se voltam para dentro, consultando sua voz interior para orientação. Esse sussurro autêntico, intocado por cicatrizes passadas ou pressões externas, frequentemente apresenta insights em desacordo com a opinião popular. Por exemplo, onde a sabedoria coletiva do mundo exterior pode rotular um desafio como insuperável, o santuário interno, alinhado com insights de quarta dimensão, pode revelar soluções ou métodos anteriormente não vistos. Ao se aventurar além dessas suposições arraigadas, alguém pode acessar um mundo repleto de possibilidades inexploradas. Essa jornada de dissecar e descartar crenças ultrapassadas cria uma mentalidade resiliente, adaptável e aberta aos ventos da inovação, criatividade e evolução transformadora. Pensar em quarta dimensão é abraçar uma dança com o misterioso. Nessa dança, os desafios se tornam degraus e o invisível gradualmente se revela.
Ao se render a essa mentalidade expansiva, alguém transcende as limitações do mundo tridimensional, recebendo uma realidade onde os sonhos se entrelaçam harmoniosamente com o cotidiano. Não se trata apenas de perceber o invisível, mas de permitir que ele ganhe vida.